no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. E eu leio com vocês. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Eu faço a leitura desses versículos apenas para que nós possamos meditar nessa manhã a respeito da mensagem que Deus tem colocado em nossos corações aqui, ou no nosso coração, no meu coração, para compartilhar com vocês nesta oportunidade. Nós começamos o programa com o convite, o Senhor tratando a respeito aí do texto de Isaías, capítulo 55, o convite para vir às águas, e aqui nas águas, fonte de águas vivas. E nesse texto aqui de Jeremias, o Senhor traz um alerta para o seu povo, um povo que ele separou para si, um povo que ele tirou da escravidão, que ele libertou, e que agora esse povo é livre para servir ao Senhor, para andar na presença de Deus e para usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para eles. Para tanto, é necessário andar conforme a sua aliança, conforme um concerto que ele estabeleceu juntamente com este povo. Esse povo aqui, e como eu disse, foi tirado da escravidão e foi formado. Deus formou um povo para si, para que esse povo aqui adorasse a ele, servisse a ele todos os dias da sua vida, servindo, glorificando, adorando, e nessa condição Deus derramaria sobre esse povo as ricas bênçãos espirituais e celestiais. Com o passar do tempo, esse povo foi se esquecendo de Deus, e este povo então, ele vai cometer duas maldades terríveis diante do Senhor nosso Deus, tá certo? É o texto que nós lemos nesse capítulo 2 e o versículo de número 13, e é o cerne da nossa mensagem nesta manhã. O meu povo, disse Deus, cometeu duas maldades. Quais são estas maldades? Primeira, abandonaram a Deus, deixaram ao Senhor. E o que é que eles estão abandonando? Eles estão abandonando o manancial de águas vivas. É isso que eles estão deixando. E o Senhor, para demonstrar isso, faz aqui um questionamento com todas as nações, pede para aquele que está ouvindo a sua palavra observar ao redor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. E esta é a maldade, a primeira maldade no coração do povo de Deus. Nós observamos as pessoas ao nosso redor, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu credo, cada um tem a sua fé, recebeu como tradição dos pais, e nós notamos que todos têm as mesmas dificuldades que o povo de Deus tem, senão dificuldades muito maiores, desafios muito maiores, e nós não ouvimos de ninguém
desses que vão abandonar a sua fé, vão abandonar o seu credo, vão abandonar aquilo que eles acreditam. Eles estão firmes no propósito deles e estão caminhando, estão trilhando o caminho que lhe está proposto. Não existe essa ideia de abandonar, por exemplo, o Deus que eles servem. Não abandonam, viu? Por causa da dificuldade, por causa dos problemas que eles enfrentam. Eles se deparam com a dificuldade, têm os desafios, mas o Deus que eles servem, os deuses que eles servem, eles não vivem falando que vão se desviar, que vão abandonar, que vão deixar. Agora, isso aqui é uma característica muito forte no meio do povo de Deus. Qualquer coisinha já diz que vai sair da igreja, que vai abandonar o Senhor Deus, que vai voltar a cometer aquelas coisas horríveis que cometiam antes. Por que que o povo de Deus tem essa característica, irmãos? Por que que o povo de Deus tem essa ideia inculcada na cabeça de que, não estando satisfeito diante do Senhor, já vem aquela ideia de abandonar aquilo que está fazendo, de desistir daquilo que está, do arado que colocou a mão, ou então deixar a sua fé que abraçou, que diz ser estar agora na presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que criou os céus e a terra, e coloca na sua cabeça abandonar o seu Deus. Por que que isso tem que ser característica de um povo que diz no coração: agora eu estou na presença de Deus realmente? Por quê? Deus não tem sido bom? O nosso Deus não tem sido misericordioso? O nosso Deus não nos tem abençoado? O Senhor não tem sido suficiente para nós em nossa caminhada, em nossa jornada? Ele não é realmente, como sempre dizemos, fortaleza, socorro bem presente na angústia, o nosso ajudador, o esconderijo do Altíssimo? Porque em certos momentos dizemos que estamos nessa condição, mas quando vem aí a perseguição, ou então nos deparamos com os obstáculos, não alcançamos os nossos objetivos, vem na cabeça de abandonar Deus, de se desviar da presença do Senhor. E isso aqui ficou marcante no meio do povo de Deus na ocasião, na época de Jeremias. E não é Jeremias que levanta a questão. Quem levanta a questão é o próprio Deus. E ele observa as nações ao redor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo me trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso aos céus e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, onde podia saciar a sede, onde deveria estar como salmista no Salmo 62, né? Como 42, como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Onde é que nós vamos saciar a nossa sede? É no manancial de águas vivas. E quem é esse manancial? É Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o manancial de águas vivas. E nós, muitas vezes, estamos abandonando. Agora, como se dá esse abandono? Às vezes não é no deslocamento do sair de um lugar e ir para o outro. É a atitude, é o comportamento, é a forma de agir que não condiz mais com aquilo que Deus propôs para nós. Falamos uma coisa, vivemos outra. Nós cremos que Deus ele é poderoso, maravilhoso, mas nós não temos atitude condizente com esta fé que nós dizemos professar. Então, isso é abandonar Deus. Quando você vive uma coisa que está dentro de você, mas no dia a dia, na prática, a tua vida é outra,
então você não está andando na presença dele como deveria. Você está abandonando a palavra dele. Você está o abandonando, deixando. E a tendência é ir para a segunda maldade. Qual que é a segunda maldade do povo? Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E aí vem a pergunta: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Olha o resultado. Quando se sai da presença do Senhor, o abandona e depois vai cavar cisternas rotas, ou seja, vai tomar providência, vai querer tomar o controle da vida, não pode deixar que eu vou resolver. Ao invés de ficar no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, esperar o momento oportuno de Deus, que Deus vai agir, não, pode deixar que eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou trabalhar, eu mesmo vou mover as minhas mãos, eu vou correr atrás de pessoas, eu vou correr atrás de uma porta. Vai, abandona Deus e vai cavar suas cisternas. Deus é que tem águas vivas, fresquinhas, para saciar a nossa sede. É Ele que é o nosso pastor. É Ele que vai nos levar a águas tranquilas e vai nos levar mansamente às águas tranquilas. Agora, quando eu perco esse foco e eu vou resolver os problemas, eu estou cavando cisternas para mim mesmo. Eu quero saciar a minha própria sede. E então começo a ter atitudes e comportamentos antigos. Porque quando Deus, eu disse ontem na pregação, na igreja, quando Deus, Ele deixa que nós andemos segundo o desejo do nosso coração, então nós vamos voltar a comportamentos antigos, nós vamos voltar, nós vamos nos submetermos aí à escravidão novamente. Nós já fomos tirados da escravidão, nós já fomos libertos por Ele para viver uma vida diferente, para viver em novidade de vida. Agora, para que abandonar a fonte de águas vivas para cavar cisternas e voltar a uma vida precária, a uma vida miserável, em que nós antes vivíamos naquele charco de lodo, naquele lago horrível? E aí volta àquela vida condicionada ao pecado, e lá nada é difícil, né? Lá é tudo fácil. Por que lá as coisas são mais fáceis, aparentemente? Porque você aprendeu a viver lá. Você viveu tantos anos lá, então você não percebe como que o diabo ele escraviza a mente humana. Como que o diabo ele condiciona a vida humana à obediência aos seus preceitos. Obedecer o diabo é mais fácil do que obedecer a Deus. E por que é? Porque você nasceu debaixo do jugo, porque você nasceu debaixo da escravidão. Agora, na presença de Deus, está tudo sendo novo. É tudo novo para você. Tem que conquistar, tem que batalhar, tem que aprender a viver na presença de Deus. E o alerta de Deus para nós, nesta segunda-feira, nós estamos começando a semana, meus irmãos. Vamos começar realmente na presença de Deus, com aquilo que está dentro de nós e com aquilo que nós vamos fazer nesse dia. Que as nossas ações venham condizer com aquilo que nós cremos dentro de nós. Que haja uma semelhança, um aparelhamento aí com a fé e a atitude, com a fé e o comportamento. Devem ser as mesmas coisas. Devem estar unidas para que o milagre venha acontecer na nossa vida, para que Deus realmente venha derramar chuvas de bênção em nossa casa, em nossa família, no trabalho, em toda a área da nossa vida. Tem que haver esse alinhamento aí. Porque senão nós vamos estar religiosamente vivendo uma coisa e na prática vivendo outra. E se fizermos assim, é a situação da maldade que o povo de Deus estava cometendo, se misturando com as outras nações. Olha o alerta do apóstolo Paulo,
Lá em Romanos capítulo 12, verso de número 2, não vos conformeis com este mundo, abandone esse mundo, tire as coisas desse mundo. Esse mundo quer te conformar, quer colocar você na forma dele, tá? Para que você pegue a sua forma e você pense como eles pensam, que você haja como eles agem, tudo isso. E assim você vai sendo afastado da presença de Deus. Paulatinamente você está sendo tirado da presença de Deus. E aí você vai ser dominado de novo, pensando que está fazendo as coisas conforme a sua vontade. Eu sou dono do meu nariz, eu ando conforme eu quero. Eu vou para a direção que quero. Mentira, você está sendo levado pelo diabo e você não está percebendo. Ande na presença de Deus, seja fiel a Deus, entre pelo caminho, viu? Que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho que te leve à fonte das águas vivas se não for Jesus Cristo. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa crer na obra que Ele realizou na cruz do Calvário por você e verdadeiramente se entregar a Ele. Venha Jesus fazer morada em mim, venha controlar a minha vida, venha ser o Senhor da minha vida. E então você estará agradando o Pai. Agradando a Jesus Cristo, tu estarás agradando o Pai. Andando na presença dEle. E daí a tua alma vai ser saciada. Você vai encontrar paz para a tua alma. Aí o convite lá de Mateus 11 para você vai ser uma realidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas não para por aí. Jesus continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que você precisa? O que é que você quer? Apenas alívio ou você quer descansar? Se você quiser apenas alívio, então você vai clamar, você vai suplicar a Ele no momento difícil, e Ele, pela graça e misericórdia, vai te socorrer. Mas não é só isso que Ele quer intimidade. Ele quer um aprofundamento nesta comunhão com você. Ele quer que você seja dele inteiramente e em todo tempo e em todo momento. Que você seja um verdadeiro adorador. Um adorador que o adore em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias, das situações pelas quais você vai passar nessa terra. Ninguém, repito e vou terminar a mensagem dessa forma, ninguém lá fora, por causa dos problemas, abandonam a sua fé, o seu credo, ou aquele que não tem, passa a crer em alguma coisa por causa de dificuldades. Não fazem isto. Agora você que conhece o Deus Todo-Poderoso, que já tem experiência com o Deus Criador dos céus e da terra, você vai abandoná-lo por causa de probleminhas? O teu Deus não é poderoso para te livrar? O teu Deus não é poderoso para garantir-lhe a vitória? Num momento tranquilo você crê nisso, mas quando aperta a situação, você abandona a tua fé. Então não cometa essas maldades. Duas maldades: abandonar o Senhor teu Deus e cavar cisternas rotas. Abandonar o Deus Todo-Poderoso, que é o manancial de águas vivas, e cavar para si cisternas que não vão lhe proporcionar as mesmas condições que você tem na presença dele. Fica aqui a mensagem para nós nesta manhã de segunda-feira. Amém.